neste momento, preparando o nosso espírito para o culto divino e também para a entrada dos componentes da plataforma. Ao som da música, vamos colocar de pé e cantar o hino 561, Santo somente ao Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Amém. Eterno e bom Pai, graças te somos pela tua presença conosco na escola sabatina. E agora continue conosco nesse momento do culto, Senhor. Que tudo viemos a fazer aqui nesse lugar, que em nossa mente não venhamos esquecer que santo somente és tu. E não somos dignos da tua presença, mas pelos teus méritos nos encontramos aqui nessa manhã, é o que pedimos por Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado, igreja. Feliz sábado! Estamos aqui nesse sábado com um sábado muito especial. Tivemos uma demonstração bonita aqui dos nossos departamento infantil para o 13º. A igreja está bonita. É um sábado, o sol está lá fora, o clima está bonito, não está muito frio, não está muito quente, tá? O dia hoje está ótimo, né? Então, temos muito a agradecer a Deus por as bênçãos que Ele tem feito por nós durante essa semana, a oportunidade que nós podemos estar aqui na sua santa casa para o adorar. E espero que nesse momento de louvor você possa refletir nas músicas que vamos estar cantando hoje de manhã e cantar com todo agradecimento e gratidão do seu coração. E para começar o nosso momento de louvor, vamos estar cantando o hino 370, bem junto a Cristo. Não há lugar melhor a estar do que ao lado de Cristo Jesus, não é?
para continuar esse lindo louvor, vamos cantar Eu Não Te Deixarei, 342. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só o brilho dos teus olhos é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos,
vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Bom dia, crianças. Bom dia. Feliz sábado. Eu tô sentindo falta de mais crianças por aqui. Tinha tanta criança ainda agora aqui, gente. Beleza, povo? Venha, venha. Senta aqui, Sara. Deixa eu falar. Olha, tá aparecendo aqui. Tá chegando. Vocês se sentem protegidos? Sim? Alguém de vocês sabe me falar qual o livro maior da Bíblia? Com mais capítulo da Bíblia? Alguém? O livro. Qual? Isso, olha aí, parabéns. O livro da Bíblia, os Salmos, é um livro, o maior capítulo na Bíblia, né? E é um livro fácil de encontrar. Tipo, é no centro da Bíblia. Se abriu, já é fácil de encontrar o livro de Salmos. E ele também é fácil de compreensão. Os Salmos, parece que ele tem ele se conecta à nossa história de vida. Então, vocês, quando tiverem os que já sabem ler, já podem buscar conhecimento nos Salmos, porque ele fala facilmente. Tipo, abriu lá a Bíblia, procurou um capítulo de Salmos, já vai compreender alguma coisa, porque ele fala muito conosco. A Bíblia foi escrita por vários autores, não é isso? Vocês sabem. E Salmos também foi escrito por mais de 7 autores. No meio lá está Davi, Salomão, Moisés e outros mais. Vocês ficam notando essas informações, tá? Quando vocês forem ler os Salmos, já estão sabendo aí. E também fala muito da proteção que Deus tem para cada um de nós. Vocês são protegidos, nós somos protegidos todos os minutos da nossa vida, constantemente. Ao andar, ao deitar, ao dormir, né, Angeli? Nós somos protegidos por Deus constantemente. Então, que vocês possam crescer todos os dias, né, Angeli? Olha aqui, tia. Entendendo que são protegidos por Deus, tá bom? Crescerem confiando de que Deus está na proteção da vida de vocês e que nada, nem ninguém pode mudar a situação. Deus vai estar sempre cuidando de vocês. No livro de Salmos também, tem um capítulo bem interessante, o 121, que fala muito da proteção de Deus para nós. Então, vocês vão ter um trabalho de casa, um trabalho para casa. Vocês vão chegar em casa, pedir o papai e a mamãe vai ajudar vocês a procurar na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 121, e vão decorar, vão estudar esse capítulo todinho. Ele é bem curtinho, mas é muito significativo. Vai falar muito ao coração de vocês, tá bom? Combinado? Homework para casa? Ok. Depois a gente vai procurar depois quem foi que leu o capítulo de Salmos 121. Em especial, nós vamos falar juntos agora o versículo 5 desse capítulo 121. Vamos lá? Vocês vão repetir o que a tia vai falar. O Senhor é quem te guarda. Vamos lá. O Senhor é a tua sombra à tua direita. É a tua sombra à tua direita. Amém? É o Senhor que nos guarda. Ele está sempre no controle da nossa vida e vai guardar vocês até a eternidade. Amém? Alguém quer orar? Yes. Pois vem aqui, ó. Deus abençoe esse dia, que hoje seja um dia muito legal, que hoje esse aventureiro seja muito legal, que todos nós sejam abençoados. E nossas irmãs e irmãos sejam abençoados e que todo mundo pode receber a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Todo mundo ladinho da mamãe e do papai.
Vai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, uma resposta imediata. Conheci a Igreja Adventista quando tinha 10 anos, porque naquela época meu pai era alcoólatra. Sofríamos violência por parte dele. Aí, como estava tudo muito ruim em casa, ele procurou ajuda e fizemos uma conferência que durou 30 dias naquela época com o pastor Bruno Raso. Decidimos ser batizados com minha família em 1985. Casei-me em 2000. Tenho uma filha de 21 anos chamada Camila. Sou professora do ensino primário e exerço a profissão desde 2000 até o presente. Quando comecei a trabalhar e meu marido e eu nos mudamos para a nossa nova casa, o objetivo sempre foi colocar os dízimos e as ofertas em primeiro lugar. No entanto, tínhamos que pagar a luz, o telefone e todos os outros serviços. Então, às vezes, o dízimo ficava por último e a oferta era o que encontrávamos na carteira ao chegar à igreja. Em 2006, meu esposo trabalhava na Clínica Adventista de Belgrano, mas eu estava sem trabalho. Estava em busca de emprego e levei meu currículo ao Instituto Adventista de Moron, pois morávamos perto, em Moreno. Chegou um momento em que todo o dinheiro havia acabado e naquele mês o dízimo era o último item da nossa lista. Então, com o dinheiro na mão, falei com meu esposo. Contei a ele que aquele era o último valor que tínhamos e que no dia seguinte estaríamos sem nada. Perguntei o que deveria fazer, se deveria colocar o dízimo ou não. Naquele momento eu estava com dúvidas, pois estava apegada ao pouco que tinha e não conseguia ver que Deus poderia me ajudar. Meu esposo disse que não deveríamos usar o dízimo, o dinheiro que pertence a Deus, para outras coisas. A situação do dízimo em casa era preocupante porque era sempre deixado para o fim, ou às vezes acumulado. Por quê? Porque eu estava há 2 anos sem trabalhar e estava procurando trabalho. E, bom, era prioridade pagar as coisas e aí, se sobrasse, o dízimo era dado. Então chegamos nessa situação de isso ser a última coisa que temos. Nesse momento, senti uma grande tristeza por perceber que não estava confiando em Deus como fazia antes, quando era criança. Naquele momento, me ajoelhei ao pé da minha cama e chorando, pedi desculpas a Deus e pedi que Ele me ajudasse a confiar, a respeitar o que era dele e que Ele iria me dar o que eu precisava. Quando terminei de orar, senti paz e segurança. Na manhã seguinte, por volta das 9 ou 10 horas, recebi uma ligação do Instituto Adventista de Moron para cobrir uma vaga temporária no período da tarde. O incrível dessa história é que existe um segundo milagre que Deus faz, porque quando vim trabalhar no Instituto, descobri que o Instituto só funcionava na tarde e eu tinha escrito no meu currículo que tinha disponibilidade de horário de manhã. Aí descobri que ia ficar sempre esperando lá, porque não iam me ligar por causa daquele detalhe que coloquei no meu currículo. Então percebi que Deus tinha agido com poder para que esse detalhe passasse despercebido no meu currículo. Atualmente tenho um empreendimento chamado AENO, Apoio Escolar e Novas Oportunidades, que iniciei há 2 anos e é minha atividade principal. Hoje podemos dar o dízimo e as ofertas conforme a vontade de Deus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado pelo dom que o Senhor também nos deste de Te servir através dos dízimos, das ofertas. Que o Senhor abençoe os irmãos dessa igreja, as famílias dessa igreja, para que não faltem para eles nada, porque assim também a Tua casa estará farta. Nos abençoe e perdoe os nossos pecados. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora vamos cantar o hino número 14, Louvemos o Rei. Convido a igreja para ficar de pé enquanto cantamos esse hino. Um feliz sábado a todos. Bom estarmos juntos novamente para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Eu quero chamar nesse instante aqui o irmão Paulo e a esposa. Por favor, venham até aqui à frente. Um motivo especial deles estarem aqui conosco. Eles estão há alguns meses conosco, né? Já vieram outras vezes, né? E eles vieram, são os pais do Raul, para aqueles que não conhecem, né? E amanhã estarão de volta para o Brasil, não é isso? Com certeza, Deus está, né, no comando. E eu queria nesse instante então fazer uma oração nesse momento e orar especialmente por vocês que estarão pegando o voo de volta. E quero dizer que será sempre um prazer tê-los aqui, tá bom? É uma alegria para nós, vocês são bem ativos e participativos, e cada vez que eu vejo vocês entrando aqui por essa porta, com certeza a gente fica feliz de vê-los aqui conosco, tá bom? Deus os abençoe. Obrigado. Vamos nos ajoelhar, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, Senhor, nesse instante, porque o Senhor é digno. Nesse instante nos encontramos de joelhos perante o Senhor para agradecer as suas bênçãos na nossa vida. E uma bênção especial nós pedimos agora pelo casal, os pais do Raul, o irmão Paulo, sua esposa, para que ao retornarem de volta para o Brasil, eles possam ter uma viagem de paz e segurança, debaixo da sua proteção. Que os seus anjos possam estar ali, tomando conta dessa aeronave, para que eles possam chegar bem no seu destino.
encontrar também lá os seus familiares. Todos bem, debaixo da sua proteção. Pedimos uma bênção especial nesse instante também pelo o culto que estamos realizando para o Senhor. Que a sua bênção seja sentida na vida de cada um de nós, adoradores do Senhor, e também especialmente na vida do irmão Edson, que vai abrir a tua palavra. Que ele possa falar, inspirado por ti, que essas palavras possam vir para o nosso crescimento e o nosso aperfeiçoamento, para nos preparar para o grande dia do grande encontro, quando o Senhor há de voltar. Pedimos agora também uma bênção especial pela mensagem musical que ouviremos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Portas estão abertas. Bom sábado, igreja. Muitos de vocês não me conhecem, mas muitos me conhecem. Faz algum tempo que a gente não vem por aqui, mas essa igreja sempre esteve no meu coração. E não posso chorar. Essa menina aqui, ela deixou de ser minha amiga para ser minha irmã. A gente vem para esse país, a gente faz tantas amizades, conhece tantas pessoas, e chega um momento que a gente tem que ir embora. Aliás, a gente vai embora desse país depois de 22 anos, mas o Brasil não é a minha terra. Eu quero ir para o céu, como vocês querem também. Então vamos nos preparar, não vamos desistir, porque Jesus está muito perto de voltar. Eu estou indo porque Ele está muito perto de voltar. Ele falou, Nilza, vai, é o momento de ir. E eu agradeço a Deus pela amizade de vocês todos. Agradeço a Deus pelas pessoas que Ele colocou na minha vida. E eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. E não desistam por motivo nenhum. Não desistam, porque Jesus está voltando e a nossa vida vai ser muito boa. Não vai ter despedida, não vai ter tristeza, só vai ser gratidão. Eu acho que eu vou viver agradecendo a Deus. E eu quero que vocês orem por mim agora para que eu cante, não chore, né? Caminhar inseguro e cego sinto a dor, sinto o horror, falhas do meu ser. Tantas vezes caí que a conta já perdi, mas eu tento me levantar
continuar. Só caindo que percebo então que é preciso dar a mão e tocar a tua mão, Senhor, o meu guia e capitão. Graças então eu dou, por dar-me tua mão, por nunca abandonar-me. Gratidão sempre terei. Agradeço, Senhor, por guiar-me na estrada rumo ao céu. Graças te dou, por de mim não desistir. As palavras jamais conseguirão dizer a gratidão que eu sinto, meu Senhor. Grato a ti serei para sempre. Meu caminhar inseguro e cego é. Sinto a dor, sinto o horror, falhas do meu ser. Tantas vezes caí que a conta já perdi, mas eu tento me levantar, tento continuar. Só caindo que percebo então que é preciso dar a mão e tocar a tua mão, Senhor, o meu guia e capitão. Graças então eu dou, por dar-me tua mão, por nunca abandonar-me. Gratidão sempre terei. Agradeço, Senhor, por guiar-me na estrada rumo ao céu. Graças te dou, por de mim não desistir. As palavras jamais conseguirão dizer a gratidão que eu sinto, meu Senhor. Grato a ti serei para sempre. A gratidão transborda em meu ser. Feliz estou, pois livre agora sou. Não esquecerei jamais o amor que tens por mim. Vou agradecer sempre, Senhor. Agradeço, Senhor, por guiar-me na estrada rumo ao céu. Graças te dou, por de mim não desistir. As palavras jamais conseguirão dizer a gratidão que eu sinto, meu Senhor. Grato a ti serei para sempre. Obrigado, irmã Neuza e Selma, pela mensagem. Que Deus seja sempre louvado. Deus sempre continue usando vocês. E um cordial bom dia a todos também, aqueles que eu não vi ainda. E pode ter certeza que o céu está em festa pela presença de cada um de vocês. E seja abraçado por cada um de nós e principalmente por Jesus agora nessa manhã. O assunto que eu escolhi para esta manhã é um assunto até um pouco polêmico,
que muitas vezes nós mal entendemos o que é a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes pensamos que uma coisa é uma atuação do Espírito Santo, como se prega aí fora, e não é. E a pergunta é: você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Abra sua Bíblia nesse momento, no livro 1 Coríntios, o capítulo 6 e o verso 19. Primeiro Coríntios 6, 19. Todos encontraram? Na minha tradução diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que vós não sois de vós mesmos? Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, qual é a evidência disso que as outras pessoas veem na tua vida? Você acha que você está cheio do Espírito Santo? Qual a evidência que o teu vizinho está vendo em você? Porque atualmente existe uma grande confusão sobre as evidências de ter o Espírito Santo e não ter o Espírito Santo. Porque as igrejas tradicionais, que têm aquele estilo de culto solene, são hoje em dia consideradas como igrejas que não têm o Espírito Santo. Agora, aquelas igrejas que são consideradas um culto mais liberal, mais barulhento, essa sim, a turma fala, essa é uma igreja quente, a igreja cheia do Espírito Santo. Quando o culto é recheado de muitos gritos de aleluia, elas são consideradas espirituais. Mas uma igreja que sem muito amém, sem muito aleluia, são consideradas como igrejas frias, carnais. Aqui diz uma outra frase: que o crente que chora fácil é considerado muito espiritual. É real isso? Eu não posso dizer isso no meu caso. Eu acho que o irmão Ranilton também pode dizer a mesma coisa. Não, não é evidência, a gente é chorão por natureza. E diz que aí o crente que não chora é considerado frio e carnal. E dentro desse equívoco, muitos dos crentes estão vagando de igreja em igreja para se encontrar, para procurar experiências novas, procurando achar que tem que procurar o Espírito Santo em outro lugar, porque a minha igreja está muito fria, eu tenho que procurar uma outra igreja que seja mais quente, mais acolhedora, mais barulhenta, para mim me sentir tocado pelo Espírito Santo. Mas eu creio que é tempo de a gente fazer uma pausa e estudarmos esse assunto mais profundamente um pouco. Nós precisamos depender, não daquilo que eu acho, mas depender daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia nos dá a evidência certa, o que é uma evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Porque estamos confundindo muito espiritualidade com emoção. E é coisa muito diferente. Emoção não tem nada a ver com espiritualidade. Nas últimas décadas, nós temos presenciado, muito acentuadamente, entre os grupos evangélicos, um crescimento muito grande e acentuado da diversificação de estilo de culto. Mas um estudo sério dessa Escritura tem sido deixado de lado, e tudo é feito com base na experiência humana. As pessoas não têm um fundamento para aquilo que estão fazendo. É simplesmente, às vezes, um pastor está fazendo, o outro já copia, e assim continua a vir aquele
todo mundo está fazendo e não sabe o porquê. Muitas vezes você chega nessas igrejas, está aqui na frente vários símbolos, réplicas de coisas que estavam no santuário lá de Jerusalém, mas se você vai procurar, eles não têm nada daquilo. É simplesmente um enfeite dentro da igreja. Eles não vão atrás do que está por trás daquele simbolismo. Eles estão fazendo... Às vezes tem até a réplica dos 10 mandamentos, mas quando chega alguns mandamentos, eles nem levam em consideração, em conta. Os líderes começam a fazer e imitar outros sem questionar a origem daquelas coisas. Porque a base deles está somente na emoção. Mas parece que nós estamos voltando ao tempo. No tempo daqueles filósofos gregos que viviam pelo prazer. Naqueles templos pagãos, eles adoravam seus deuses, agitados pelo prazer sexual muitas vezes, mas também muito pela emoção. O que ocorre numa grande parte das igrejas é o culto voltado à emoção, como eu já falei. Os cânticos, os movimentos, os instrumentos retinentes, as palmas ritmadas no louvor, cantando tudo apela, e cantando os cânticos, tudo apela para o sentimentalismo. É isso que provoca vários resultados de diferentes tipos de experiências. Isso provoca motivações sensoriais que provocam e simulam experiências momentâneas agradáveis, que são interpretadas como experiências espirituais. Mas, na verdade, o que vemos são pseudo-experiências espirituais que não são autênticos. O que ele está falando, quem falou essa parte que eu acabei de ler, foi um pastor. E um pastor que não é pastor adventista. É um pastor pentecostal que está dizendo isso. Que não existe um culto autêntico nesse barulho, nessas palmas de todos os movimentos que eles estão fazendo. Em muitos casos, na maioria das pessoas que fazem isso, eles desconhecem a razão, a realidade daquelas coisas. Estão simplesmente fazendo porque o outro está fazendo. Você já ouviu falar na igreja do riso? É bem estranha. É uma igreja que começou aqui no Canadá e está se espalhando pelo mundo por aí. Essa é uma igreja que, na maior parte das vezes, tem um templo grande e a metade da igreja tem os bancos ou poltronas. A outra parte da igreja é só um carpê sempre bem limpinho. Aí aquele pregador que vai fazer a palestra dele no dia, ele manda colocar uma música de fundo, que já vai levando a pessoa a ter aquele êxtase. Sempre o trabalho dele é feito na base de muita música. E a música é selecionada pelo pregador para dar aquele efeito especial. E aí o povo começa a cantar. Vão cantando, cantando. E o dirigente, como um verdadeiro animador de plateia, como se estivesse fazendo um show, ele vai levando o pessoal para aquele êxtase. E no auge da experiência, as pessoas caem em um transe de histeria. Uma histeria coletiva, todos entram naquele transe. E aí eles saem dos seus lugares, aí se deitam naquele carpê do lado e ficam se rolando para lá e para cá. E sabe o que é o pior disso? Eles chamam isso de experiência espiritual. Eles acham que isso é o agir do Espírito Santo. Traz emoção, prazer, mas simplesmente um prazer carnal e não espiritual. Se formos pesquisar pela Bíblia,
todos os episódios que tiveram dança, êxtase, música alta, pessoas se cortando e entrando em transe, como foi o sacerdote lá no Monte Horebe, lá junto com Elias, no tempo de Acabe, não eram de Deus. Toda vez que você vê muito barulho, pessoa entrando em transe, não é Espírito Santo. Porque vê como é que foi o Elias. Elias sim estava cheio do Espírito Santo. Ele simplesmente fez o quê? Erigiu o altar e pediu a Deus, e Deus ouviu o que ele pediu. Mas podemos perguntar então, qual é as marcas de uma vida cheia do Espírito Santo? Quais as evidências que a pessoa que está cheia do Espírito Santo tem? A primeira evidência, a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, você vê nela que foi uma pessoa transformada. Deus transformou o caráter dessa pessoa. O Espírito Santo influencia decisões e orienta as ações. E o Espírito Santo faz você refletir o poder e a presença de Deus na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência isolada e nem restrita. E não é um momento de êxtase. O Espírito Santo na vida de uma pessoa significa um estilo de vida. Um estilo de vida contínuo que molda e transforma a vida dessa pessoa. Se você vê que a pessoa foi transformada, fala, não, essa pessoa está realmente cheia do Espírito Santo. Em Efésios 5,18, ele nos exorta, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas faça o quê? Enchei-vos do Espírito. Uma vida cheia do Espírito é notável pela mudança de comportamento e a manifestação de qualidades divinas. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai ter qualidades divinas no teu modo de viver. E a primeira evidência dessa transformação é o amor. Em João 13:35, Jesus declara, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos e vos amardes uns aos outros. O amor genuíno e sacrificial é uma marca clara do Espírito Santo na vida de alguém. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela reflete paz, mesmo em meio às dificuldades. Jesus, quando estava preparando seus discípulos para a sua partida, ele prometeu-lhes a paz. E Helena falou, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Essa paz interior que Cristo dá, que transcende circunstâncias externas, é um fruto direto da ação do Espírito Santo. Quando o mundo pode estar caindo ao seu redor e você está em paz, e com confiança em Deus, é uma evidência do Espírito Santo na tua vida. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo fala aqui o que ele chama de fruto do Espírito. Eu acho interessante que esse fruto do Espírito, eu sempre pensei que você estava no plural. Não, mas é singular. Não é frutos, é fruto do Espírito. É um fruto só com 9 características. Não adianta você ter só uma característica. Você tem que ter as 9 para ser o fruto. E o fruto é um só, e tem as 9 características. O primeiro fruto que vem falando é que você tem que ter o quê? Quando você está cheio do Espírito? Amor. Mas é qualquer tipo de amor? Não. Tem que ser o amor ágape. Aquele amor que consegue se sacrificar pelos outros.
E por que isso? Por que é o amor? Porque o amor é a essência de Deus. Pois Deus é amor. Então, o primeiro fruto você tem que ter amor. Depois vem alegria. A alegria do Espírito não depende de circunstâncias externas. Porque ele disse, alegrai-vos sempre. Outra vez eu digo, alegrai-vos, é o que Paulo admoesta a nós fazermos. Paulo teria motivo para se alegrar, a maior parte não. Se formos olhar a pessoa que mais sofreu perseguições como apóstolo, mas sempre estava alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paz. A paz que excede a todo entendimento. Em Filipenses 4:7. É uma tranquilidade que vem de saber de que Deus está no controle. Essa é a paz. Como aquele menininho que estava no barco, se contava antigamente, uma grande tempestade. Todo mundo com medo que o barco ia a pique. E o menino estava ali, bem tranquilo, brincando. De repente, um chegou para aquele menino, escuta, você não está com medo? Ele falou, por quê? Meu pai é o piloto. Essa é a paz que nós temos no nosso coração. O mundo pode virar de cabeça para baixo, mas Deus está no controle. Tem uma outra parte que é a longanimidade, também chamada de paciência. O que é paciência? É a capacidade de suportar com perseverança sem perder a esperança. Depois tem benignidade. Diz que benignidade é a gentileza em prática, que busca o bem dos outros. É a amabilidade nas ações e nas palavras. Isso é benignidade. Depois tem a palavra bondade. A bondade pode até relacionar ela com a benignidade. Mas a bondade é a inclinação natural para fazer o bem. Está dentro de você, você está cheio do Espírito, você não precisa se esforçar para fazer o bem a outra pessoa. É um dom natural, você simplesmente vai e faz. Não precisa ninguém te mandar você fazer. Você simplesmente, você viu, agiu, não precisa falar nem colocar assim no alto-falante. Você vai fazer a tua parte por naturalidade. Depois tem a parte da fé. Aqui a fé não é apenas confiança em Deus. Mas também aqui a fé vem dizendo que é fidelidade e lealdade à vontade de Deus e aos seus ensinos. Depois tem, eu acho que um dos mais difíceis que fala aqui, que é a mansidão. A mansidão envolve muito o autocontrole e humildade. Jesus foi o exemplo máximo disso. Ele falou, aprendei de mim porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. E quando a coisa aperta para o nosso lado, será que a gente consegue lembrar de como Jesus agiria? Qual seria a reação dele? Depois, a nona característica desse fruto é temperança. Vou poder também dizer que temperança seria como o domínio próprio, o autocontrole. É o autocontrole essencial para resistir às tentações e viver de acordo com o Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que exala esse fruto. A tua vida tem que ter o cheiro desse fruto do Espírito Santo. Para ser eficiente, você precisa possuir todos os 9. Porque o fruto é um só, com 9 características. É fácil você ser paciente, ao mesmo tempo, quando qualquer coisa acontece, a coisa fica diferente. Às vezes você tem a paciência, mas não tem o domínio próprio. Aí você tem fé,
mas não tem a bondade. Ele é um conjunto. Para você ter o fruto do Espírito, são as 9 características do fruto. As marcas de uma vida cheia do Espírito Santo são claras e são tangíveis. A principal coisa é uma vida que glorifica a Deus e impacta positivamente as pessoas ao seu redor. Se você não está impactando as pessoas ao seu redor, alguma coisa não está bem. E segundo, é uma vida que glorifica a Deus, eu já falei, glorifica a Deus e impacta as pessoas ao seu redor. E Cristo afirmou que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse que o Espírito Santo viria para fazer outra coisa ainda, para glorificar a Jesus. O Espírito Santo também é um agente regenerador, ele que torna eficaz o sacrifício de Cristo na vida do crente. O Espírito é chamado Espírito da Verdade, pois sua obra é guiar os seguidores de Jesus a toda a verdade. Leon Morris é um autor do livro O Evangelho segundo João. Ele diz o seguinte: enquanto os dias passam, o Espírito os guiará mais e mais profundamente no conhecimento da verdade. E aqui achei uma outra frase importante que fala o seguinte: como foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, ele jamais guiará os genuínos cristãos de maneira contrária a ela. Se você ouviu uma coisa que está contrária ao que você conheceu na Bíblia, tenha certeza que não foi o Espírito Santo que disse isso. Não é inspirado por ele. E a outra coisa que o Espírito nos faz na nossa vida, ele nos dá capacitação especial para testemunhar. Cristo nos deixou isso bem claro em Atos 1:8, quando ele disse o seguinte: e recebereis poder para fazer tal e tal coisa assim, né? De maneira cristológica e evangelística, o Espírito Santo lhes concederia um poder especial para testemunhar para Cristo. E tem outra parte que diz que o Espírito Santo estaria aqui nessa terra para conceder o quê? Dons espirituais. Se você ler 1 Coríntios 12, verso 7, você vai dizer que esses dons seriam concedidos, que esses dons que foi prometido não seriam concedidos aleatoriamente, mas sim visando um fim proveitoso. Em Efésios 4:12, ainda ele confirma a natureza evangelística dos dons espirituais. E ele diz que esses dons são concedidos visando duas coisas. Primeiro, aperfeiçoar os santos para o desempenho do serviço. E segundo, edificação do corpo de Cristo. Um exemplo clássico dessa capacitação para testemunhar foi o dom de línguas, que foi dado no Pentecostes, que está relatado em Atos 2. Estavam ali diversas nacionalidades, ouviram o testemunho na sua própria língua, e naquele dia foi acrescentado quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. E diz que a manifestação do dom de línguas naquele dia não foi dado para satisfação e orgulho pessoal dos apóstolos, mas sim com um objetivo evangelístico. E se você ler 1 Coríntios 14, 22, Paulo ainda diz o seguinte: que as línguas eram um sinal
Mas para quem que era esse sinal? Para os discípulos? Não. Para aqueles recém-conversos, para aquelas pessoas era o sinal. Para os discípulos devia ser uma coisa natural que Deus estava fazendo. O Espírito ainda concede diversidade de dons, e esses dons são concedidos a cada um individualmente, segundo a praz no Espírito Santo. Segundo a vontade dele. Não é eu e não é você que escolhe o dom que quer ou deseja possuir. É obra dele. Isso está bem ilustrado quando Jesus falou a palavra dos talentos. Eles não escolheram os talentos. Foi Cristo que falou, não, você vai pegar tanto, você vai pegar tanto. Não tinha nada de escolha própria. Isso também é ilustrado na palavra dos talentos. O que eu e você precisamos fazer para receber o Espírito Santo em nossas vidas. Será que eu posso fazer alguma coisa por mim mesmo para receber o Espírito Santo? Se você ler Apocalipse 3:20, o que está escrito em Apocalipse 3:20? Esse muita gente sabe de cor. Eis que estou à porta e bato. Isso é uma iniciativa de quem? Minha ou do Espírito Santo? A iniciativa é do Espírito Santo. A única parte que corresponde a mim e a você é aceitar o convite dele. Pois o próprio Jesus falou, é ele quem efetua em nós tanto o querer como efetuar. A gente acha que a gente está fazendo alguma coisa para a própria salvação? Não. É tudo iniciativa de Deus e do Espírito Santo. Todos os impulsos de nossa parte para aceitar a salvação são motivados por ele. Porém, cabe a nós a decisão simplesmente de aceitar ou não aceitar. Em Atos dos Apóstolos, livro Atos dos Apóstolos, página 49, diz: mas a todos os que aceitam a Cristo como um Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. Então, quais são os passos que eu preciso tomar para que o Espírito Santo permaneça em mim? O primeiro passo, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Segundo passo, eu preciso crer. Terceiro passo, obedecer a toda a verdade de Deus, assim como expressa a sua palavra, não do jeito que eu penso, mas do jeito que está escrito, do jeito que é necessário ser. E o quarto passo é necessário perseverar em oração. Mas a nossa oração ainda é condicional. Ela tem que estar submetida à vontade do Pai. Se eu estou pedindo uma coisa que não é da vontade do Pai, eu não vou conseguir receber também. Alguém já fez a gente que tem amigos assim, não adventistas, é mais comum receber essa pergunta. A pessoa te pergunta, você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu acho que se perguntar aqui, muita gente já recebeu essa pergunta. E qual foi a sua resposta? A nossa resposta deve ser, sim, sou batizado com o Espírito Santo. Biblicamente, o batismo em nome de Cristo e do Espírito Santo são simultâneos. Porque assim como Cristo recebeu a unção logo após o batismo por João Batista, assim, nós também, quando fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos batizados pelo Espírito Santo. Mas cada cristão deve buscar com profundo ardor e insistência diária, não é só eu pedir hoje, amanhã, não. O poder regenerador e santificador do Espírito Santo na vida. Porém, a escolha dos dons não cabe a você e a mim. Ele vai dar segundo a necessidade do que lhe apraz.
porque esse pertence à vontade do Espírito Santo de acordo com a necessidade e as conveniências. É por esse motivo que Cristo condena a busca por milagres. Você fala, mas Cristo condenou a busca por milagres? Sim. Quando ele falou para Tomé, o que ele falou para Tomé? Bem-aventurados foram aqueles que não viram e creram. Para você crer no Espírito Santo, não fique esperando milagres. Procure a atuação dele. Às vezes ele está atuando na tua vida e você está pensando que você não tem ele. Ele está na tua vida, te guiando, te protegendo, te orientando. Aqui tem uma frase que eu achei bem interessante. A operação de milagres não é em si uma prova decisiva de que alguém possui o Espírito. Porque se a gente for procurar isso, ele fala, não, mas a pessoa fez milagre. Não, o próprio Jesus falou, naquele dia, muitos virão e falarão, no teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres. E o que Jesus falou? Eu não te conheço. Então é um assunto para a gente pensar, não vá atrás de milagres. Que às vezes tem muito milagre e é furada. Muito embora um cristão cheio do Espírito possa receber poder para operar milagres, como os apóstolos receberam. Não é dizer que não tem, tem sim. Mas não é evidente que você tem o teu Espírito Santo, você fazer milagres. Existe uma evidência decisiva de alguém que possui o Espírito Santo na vida. Cristo, com seu olhar profético, declarou que nos últimos dias surgiria um grande movimento de simulação da verdadeira obra do Espírito Santo. O que é uma simulação? Simular é o quê? Um faz de conta. E é por isso que a gente tem que estar muito ligado ao que é a obra do Espírito Santo e o que não é. Cristo não fez a salvação depender do poder de realizar milagres. Mas sim, ele falou o quê? Daquilo de fazer a vontade de Deus. Não fique pensando em ver milagres. Faça a vontade de Deus, o que já está expressa na sua palavra. Porque a experiência ocorrida no Egito, quando os sábios do Egito simularam, como é que é? A experiência ocorrida no Egito, lá com Moisés e Arão, quando os sábios de Faraó simularam os milagres que Deus operava através deles. As simulações, a profecia fala que repetir-se-ão nos últimos dias. Então, qual é a evidência, então, que alguém possui o Espírito Santo? O pastor Wilson Andrew, no livro dele, Movimento Carismático, página 27, diz: a evidência da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é tão ampla como a sua obra. Existem tantas coisinhas que você não consegue imaginar. Assim como é ampla a obra do Espírito Santo, é ampla também as evidências do Espírito Santo que a gente muitas vezes não percebe. Em Mateus 7:20, Cristo diz: pelos seus frutos os conhecereis. Se a vida da pessoa que está fazendo esse milagre, está pautada pela Bíblia, você pode crer naquele milagre. Mas se não estiver, a vida dele não estiver pautada pelo que a Bíblia diz, não é uma boa ideia estar do lado deles. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, especificou esses frutos. Aqueles 9 que acabamos de citar agora há pouco. Portanto, aqui tem uma frase que fala o seguinte: portanto, a evidência concreta de que alguém possui o Espírito Santo é o fato de alguém ter tido uma vida transformada de acordo com o padrão divino. Porque o próprio Jesus disse:
só entrarão no céu aqueles que fazem o quê? A minha vontade, a vontade do Pai que está nos céus. Embora a obra do Espírito Santo seja universalmente a mesma, isso não ocorre com a sua obra especial de capacitação especial para testemunhar. Ele está universalmente disponível, mas, igual falamos, ele faz de acordo com a necessidade e com o que lhe apraz. Se não há necessidade, não vai aparecer milagre aí, para quê? Se não há necessidade, para que usar o Espírito? E certas pessoas que afirmam que é evidente de alguém possuir o Espírito Santo é falar em outras línguas. Fala, não, mas a pessoa fala em outras línguas. Aqui nós temos aqui o Kleber que fala as línguas, ali a Aline, a Isabelle. Mas isso é o quê? É um dom dado do Espírito Santo? Sim. Mas ele é um dom nato na pessoa. Você pode ter esse dom por natureza. Eu tinha uma tia minha que ela era professora de 7 idiomas. Era professora de 7 idiomas. Mas isso levava ela a dizer que ela estava cheia do Espírito Santo? Foi concedido esse dom a ela, mas ela não estava cumprindo uma necessidade para Deus de falar nessas línguas. Ela estava fazendo isso para ganhar dinheiro também. Então, nem todas as coisas são milagres. São coisas que você tem, é natureza tua já. Mas a Bíblia diz que é o seguinte: isso é simplesmente o dom de falar outras línguas. Não necessita ser um dom especial do Espírito Santo. É um dom nato e não é um dom espiritual. E para estar provando que você está com o Espírito Santo. A Bíblia diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E esses dons são distribuídos pelo Espírito a cada um como lhe apraz. Aqui tem uma frase interessante. Portanto, o fato de um genuíno cristão viver em plena conformidade com a vontade de Deus, mas não possui determinado dom, como o dom de línguas, não é evidência também que ele não tem o Espírito Santo. Porque é simplesmente um dom que está falando aqui. Então, ele não tem aquele dom, mas o Espírito Santo está na vida dele, no interior dele, está trabalhando por ele em outras áreas. Agora, tem uma frase que fala o seguinte aqui: o próprio fato de alguém vangloriar-se de possuir um determinado dom que a outra pessoa não tem, é uma evidência clara de que esse dom que ele estava falando não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não foi dado para que ninguém use o Espírito Santo e se glorie. É a obra dele, para honra e glória de Deus. Na verdade, aquilo que em muitos meios religiosos dos nossos dias é tido como obra do Espírito Santo, nada mais é do que uma simulação da verdadeira obra e uma falta de reverência na casa de Deus. Às vezes você está pensando que está aquele barulho nas igrejas, aquela coisa, tudo está pensando no Espírito Santo. Não. Não é obra do Espírito Santo, é simplesmente uma falta de reverência. Nós temos, o próprio Jesus falou para a gente testar os dons. Se vem de Deus ou não vem de Deus. Eu até tirei aqui um print aqui de uma frase que eu quero ler da irmã White. Essa aqui está no livro Grande Conflito, página 464. Diz o seguinte: o Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. O inimigo das almas deseja estorvar essa obra. O que é estorvar? Criar empecilhos, E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la,
introduzindo uma contrafação. O que é uma contrafação? Uma coisa semelhante, mas não tem nada a ver. Nas igrejas que ele puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Vai passar, não, aquela igreja ali, o Espírito Santo desceu. Eu tinha uma pessoa que eu alugava um quarto para ela e falava, eu estava lá naquela igreja e o Espírito Santo desceu, na hora eu caí. A Esmeralda lembra dessa pessoa. Ela falou, não precisava nem relar em mim, só falar eu já caía. Dizendo que era multidões exultarão de que Deus está operando maravilhosamente por elas. Quando a obra é de quê? De outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Mas a promessa divina é que Deus há de operar poderosamente antes que chegue o fim. Agora, ainda no grande conflito para 612, fala o seguinte, que servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Mas aqui vem a parte que nós temos que tomar muito cuidado, que fala o seguinte, Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Então, o Espírito de Deus vai se mover sobre a terra, será operado entre nós grandes maravilhas e prodígios. Muitos doentes serão curados, mas Satanás irá contrafazer isso também. Por isso, nós não estivermos bem firmados, saber qual o Espírito que está por trás disso, nós iremos nos perder. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que a característica distintiva daqueles que estarão sob a influência direta do poder do Espírito Santo no desfecho final da grande controvérsia reside no fato de que as suas palavras e a sua vida estará em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, que nesse dia possamos dizer assim, como Tiago 2,7, assim falai e assim procedei, assim deve ser a nossa vida. Está escrito assim, é assim que eu vou ser. Porque se eu estiver firmado nisso aqui, nada vai me abalar e nada vai tirar a minha fé e eu estarei firme até o encontro com o Senhor. Que Deus nos ajude para isso. E possamos estar preparados quando Ele chegar. Amém. Ele prometeu que seria um conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz. Ele prometeu que seria tal qual o Pai e nos amaria com infinito que
que minha mente compreenda, mais maravilhoso, que eu possa crer, Ele vai mais alto que os meus sonhos Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso, que tudo enfim mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Fico admirada ao lembrar do Rei da Glória. Ele veio aqui, morreu pra me salvar. Eu me espanto em saber o quanto me ama, quanto ao pensar quem Ele é e quem eu sou, mais maravilhoso, que minha mente compreenda, mais maravilhoso, que eu possa crer, Ele vai mais alto que os meus sonhos Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso, que tudo enfim mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso, que tudo enfim mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Cristo é o que Cristo é pra mim. Sim, Cristo é pra mim. Amém? Vamos colocar de pé para orar. Maravilhoso Deus, Pai de amor, obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos a ter na Tua casa, pela todas as lições que tivemos, Senhor. E possamos, pela Tua palavra, discernir, Senhor, para não cairmos na cilada de Satanás, Senhor. Transforma-nos agora. Também queremos te agradecer pelos alimentos que vamos tomar. Prepara as mãos que prepararam, que nunca falta nenhum lar dos teus filhos. É o que pedimos por Jesus também. Amém.